Versículo de número 26, Atos capítulo 1, versículo de número 26. Quando você procura, eu vou estar orando a Deus. Amantíssimo Deus eterno Pai, te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros. E te peço que essa palavra seja bênção na vida de cada um que está aqui e naqueles que vão assistir ao vivo agora, Senhor. Que essa palavra seja uma palavra abençoadora e que possa, ó Pai, entrar em vidas e fazer grandes coisas, ó Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Podem sentar em nome de Jesus. Eu vou repetir esse versículo. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos apóstolos. O que acontece? Judas morre. Abre uma vaga no meio dos apóstolos. Judas se mata, morre, e fica uma vaga, porque morreu um. E aí os apóstolos, eles decidiram tirar sorte. E tinha dois homens de Deus. Não era sem vergonha, não era sem caráter, não era moleque, não era macumbeiro, não era católico, não era maçom, não era nada disso. Eram homens de Deus, que tinham vida com Deus, que conviveram com o Senhor, andou no meio do Senhor todo o tempo que os apóstolos tiveram. Tiraram sorte entre José, que chamava-se de Barsabás, também era conhecido como Justo, e Matias. O que acontece é que Matias, ele é escolhido. Matias é colocado no lugar de Judas. Preste atenção que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Matias só vai aparecer na Bíblia essa única vez. Nenhuma outra vez na Bíblia vai aparecer o nome Matias de novo. Não se sabe o que Matias fez depois daqui. Não se sabe por onde Matias andou depois daqui. Não se sabe nada de Matias. Só se sabe que os apóstolos, tirando sorte, escolheram Matias. Só que tem um porém. Jesus também escolhe um apóstolo, que se chama Saulo. Tanto que Paulo, ele, em alguns dos livros dele, ele fala: eu, Paulo, escolhido como apóstolo, não por homens, mas por Deus. Ele fala assim nos livros que ele escreve: eu, apóstolo, não escolhido por homens, mas por Deus. Por quê? Os apóstolos rejeitavam Paulo como apóstolo. Por quê? Porque eles escolheram o apóstolo. Só que Paulo é o apóstolo, é a pessoa que tem mais livros escritos na Bíblia. É o que tem mais livros escritos na Bíblia, é Paulo. Matias, a gente não sabe nem quem foi, por onde andou e o que fez.
Sabe o que está no meu coração hoje? É você sair daqui entendendo que Deus não quer que você escolha a sorte da tua vida. Deus não quer que você escolha aquilo que te dá prazer, aquilo que é a tua vontade. Deus não quer que você escolha isso. Deus, Ele quer que você saia daqui entendendo nessa noite que o que Ele quer para você é que muda a tua vida. O que você escolhe para você não faz nada de benéfico na tua vida. O que você quer para você, a tua verdade, Deus não quer nem saber dela. Deus quer que você largue a tua verdade. Deus quer que você largue aquilo que você quer. Deus quer que você largue aquilo que você deseja para pegar aquilo que Ele quis escolher para você. Aleluia! Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Os apóstolos escolheram Matias. A história de Matias acaba aqui, começa aqui e acaba aqui. E a de Paulo tem vários livros sendo contados por ele. Paulo, mais de 2000 anos depois, é falado dentro de muitas e milhares de igrejas por aí. Por quê? Porque Paulo foi Deus que escolheu. Matias foi os homens que escolheram. O que você tem escolhido para a tua vida não muda em nada para você. Pelo contrário, pode levar você até para o buraco. Pode levar você até para uma situação complicada. Pode levar até para uma porta fechada. Pode levar até para para uma coisa pior. Não sei. Não muda. Ninguém. A Bíblia não quis saber de Matias. Ninguém sabe quantos anos viveu, que forma que viveu. Agora Paulo, a gente sabe tudo aquilo que ele fez até a morte dele. O que Deus escolhe para você é que faz a tua história. O que você escolhe para você não muda em nada a tua vida. Nada a tua vida. Nada. E olha, eu não estou falando aqui que os apóstolos escolheram alguém ruim. Eu não estou falando aqui que os apóstolos escolheram alguém fora do querer de Deus, alguém que fazia coisa errada. Os apóstolos escolheram aqui alguém que era homem de Deus, que tinha vida com Deus, mas que não foi Deus que escolheu. Muitas das vezes, que você e eu temos que entender, é que às vezes a tua escolha não é nem errada. Às vezes o que tu está escolhendo não é nem coisa, não é nem pecado. Às vezes tu está escolhendo é até coisa que agrada a Deus. Agradar a Deus é uma coisa, ser escolhido por Deus é outra. Vai calar, pastor. Agradar a Deus é uma coisa, ser escolhido por Deus é outra. Porque às vezes você escolhe um caminho ou uma situação que está até debaixo do querer de Deus, mas não está debaixo daquilo que Deus escolheu. Hoje no culto de restauração, hoje um culto de restauração, você está querendo um caminho que agrada a você, ou você vai querer um caminho que Deus escolheu para você? Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente pede algo para Deus, quando Deus começa a fazer, a gente começa a pedir pelo amor de Deus para não fazer. Aí o que acontece? Ele fala assim, poxa, mas é o meu querer ou o teu?
Poxa, mas é a minha vontade ou a sua? Como é que é? Por quê? Porque Deus faz as coisas do jeito dele. E o jeito dele às vezes não é muito convencional. O jeito dele às vezes não é muito convencional, não. Às vezes a mãe fala assim: Senhor, salva meu filho, liberta meu filho do tráfico, tira ele de lá, salva ele. Quando tem tiroteio na comunidade, Senhor, protege ele, meu Deus, não deixa ele botar, não deixa ele levar um tiro, não deixa ele morrer, não deixa acontecer, não, meu irmão. É o meu querer de Deus. Porque às vezes o bichinho tem que tomar um tirozinho para ir no hospital e quase a morte para voltar salvo e liberto. Às vezes é necessário passar pelo leito, às vezes é necessário ir lá no fundo do poço para poder o cara acordar, o garoto acordar, para vir e falar assim: opa, vou para Jesus. É o meu querer ou o querer de Deus? Porque é complicado, irmão. Tu vê aí Jonas aí, ó. Deus fala para Jonas: vai lá para Nínive. Jonas faz o quê? É o meu querer, eu vou para Tarso. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarso, é o meu querer. Eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarso. Jonas arrumou um caminhão de problema, quase afundou um barco cheio de gente, porque ele foi querer o querer dele. Sabe o que acontece com gente que quer o seu próprio querer? Por onde ele passa, ele afunda. Por onde ele passa, ele afunda. Tem gente que quando quer o seu querer, por onde passa, acontece desgraça. Por onde passa, acontece coisa ruim. Sabe por quê? Porque o cara está caminhando debaixo do querer dele. Agora, quando Jonas se toca na burrada e fala: Senhor, me tira daqui de dentro. Por quê? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E o cara é a pessoa, né, que anda no seu próprio querer. A pessoa que anda na sua própria vontade, ela vai acabar chegando em algum lugar. E o lugar nem sempre é bom. Jonas foi parar na barriga do peixe. Ia ser digerido, ia ser engolido, engolido não tinha sido, né? Ia ser digerido, ia acabar triste, porque ia virar fezes de peixe grande. Não posso falar baleia, porque a Bíblia não fala que era uma baleia, mas é algum peixe, ele ia sair aí contaminando os mares. Mas antes disso acontecer, ele se arrepende. Deus vai arrancar ele de dentro da barriga desse peixe, e aí ele vai para onde ele tinha que ir. Sabe o que acontece quando... Você sabe o que acontece quando Jonas chega onde tinha que chegar, onde Deus mandou ele ir, na vontade de Deus? Jonas abençoa um povo todo. Nínive foi condenada à morte, porque Jonas foi fazer o que Deus mandou. O povo se arrepende e Deus não mata ninguém. Sabe o que acontece quando eu tomo o rumo que Deus quer que eu tome? Eu começo a ser bênção na vida das pessoas. Eu começo a ser bênção na vida das pessoas. Começo a ser bênção. Aonde eu for, sou bênção. Esse domingo eu estava mostrando para ele, eu fiquei feliz. Um rapaz que brinca com a gente, nas nossas brincadeiras que a gente faz todo sábado, um rapaz que brinca com a gente se batizou. Se batizou. Eu mostrei para ele a história dele descendo as águas. É muito bonito isso, você
você fazer a diferença e você ser bênção aonde você está, aonde você vai. Mas isso é quando você está caminhando debaixo da vontade de Deus. Isso aqui é um exemplo claro, irmão, da escolha do homem e da escolha de Deus. Matias, escolha do homem. Paulo, escolha do Senhor, de Jesus. Paulo é falado o tempo todo na Bíblia, é pregado o tempo todo nas igrejas. Matias sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. Por quê? Porque a vontade do homem, Deus não satisfaz não, irmão. A vontade do homem é para a sua própria derrocada, é para a sua própria... A vontade de Deus não. A vontade de Deus, ela muda a vida, ela salva a vida, ela transforma a vida, ela abençoa a vida e faz de você um abençoador. Não se sabe o que Matias passou, mas se sabe o que Paulo passou. Sabe por que as pessoas querem tomar seu caminho próprio? Sabe por que as pessoas querem satisfazer a sua vontade e seu desejo? Porque fazer a vontade do Senhor não é fácil. Paulo foi surrado, humilhado, perseguido, foi preso. E Matias? Talvez ele estava bebendo água de coco na praia. Talvez ele estava dentro de uma igreja qualquer dessas daí, pregando o evangelho na sombra e na água fresca. Paulo não. Paulo foi um apóstolo missionário, pregando em tudo quanto é canto, fazendo discípulos por tudo quanto é canto e sofrendo igual não sei o que. Esse foi Paulo. Fazer a vontade do Senhor não é fácil, mas é que faz de você uma pessoa abençoada e abençoador. Fazer a vontade nossa, a nossa própria vontade, não muda nada na nossa vida. A Bíblia fala que eu tenho que, trocar meu fardo com dele. Trocar meu fardo com dele. Eu tenho que dizer não ao mundo. Eu tenho que dizer não àquilo que está aí, sendo nos norteando, nos rodeando. Porque a Bíblia fala que a carne ela jaz no maligno, ela mora no maligno. A carne, a vontade da carne, irmão, não é para o bem, é para o mal. O desejo da carne não é para o bem, é para o mal, não tem jeito. Ela mora no maligno. Mas a vontade de Deus, ela nos leva para caminho de vitória e abençoada. O que eu tenho que entender num culto desse de restauração é que a restauração não vai acontecer da maneira que eu quero. A restauração não vai. Eu não tenho que ensinar, e eu não posso ensinar a Deus qual é a maneira que Ele vai fazer para restaurar alguém. Eu tenho que deixar Deus fazer do jeito dele. A vontade dele é soberana, e é debaixo da vontade dele que os milagres acontecem. Tanto que tem versículos que os endemoniados, que os leprosos, que as pessoas que estavam com enfermidade, chegam para Jesus e falam: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar.
Sabe por quê? Tem que ser vontade dele. Aí Jesus virava e falava assim: quero ser limpo. Por quê? Porque eu tenho que estar debaixo da vontade de Deus. Eu tenho que estar querendo a vontade de Deus. E querer a vontade de Deus não é nada fácil. Não é nada fácil. É você se entregar quando você não quer se entregar, né? É você dar outra face quando você não quer dar. É você perdoar quando não quer perdoar. A vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas é debaixo dela que os milagres acontecem. É debaixo dela que as bênçãos acontecem. Hoje, Deus traz duas situações. Uma do homem e uma de Deus. A do homem nem começa, já para. A de Deus tem começo, meio e fim e honra a nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Querendo agradar a nossa vontade? Querendo agradar o nosso desejo? Querendo agradar aquilo que nos faz bem? Ou nós estamos aqui querendo estar debaixo da vontade de Deus? Sabe por quê? Porque senão, se eu estou debaixo da minha vontade, eu estou vendo as minhas coisas ir por ralo abaixo, irmão. Eu estou vendo a minha vida de mal a pior. Acaba a paz, acaba a tranquilidade, fica uma vida insustentável. Agora, quando eu estou debaixo da vontade de Deus, quando eu estou debaixo da vontade de Deus, eu começo a ver as coisas tudo entrando em ordem. Eu começo a ver as coisas tudo acontecer na minha vida. Eu começo a ver. Por quê? Porque eu estou debaixo da vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu começo a ver as coisas acontecer. Que nessa noite de quinta-feira, o culto da restauração, que nós possamos estar debaixo da vontade de Deus. Que nós possamos largar nossa vontade, nosso desejo, nosso querer, a nossa maneira, o nosso jeito. E que nós possamos estar debaixo do jeito e da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. E que nós possamos escolher o melhor para a nossa vida e ver a nossa vida mudar. E ver a nossa vida ir para frente. E ver as coisas acontecer. Tem muita coisa na nossa vida que fica travada, fica retida e presa, porque eu estou no caminho que eu escolhi. E no caminho que eu escolhi é o que aconteceu com Matias. Parou sem começar. Quanta coisa na nossa vida que para sem começar. Quantas coisas. Quantas coisas que a gente faz, que a gente tenta, que a gente deseja e para sem até ter começado. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo da minha vontade. Quando eu estou debaixo da vontade de Deus, as coisas começam a andar naturalmente. Porque Deus faz as coisas andar. Agora, debaixo da minha vontade, acontece igual aconteceu com Matias. Não anda. Eu escolho, não acontece. Eu faço, não acontece. Eu projeto, não acontece. Eu desejo, não acontece. Por quê? É minha vontade que está reinando. Agora, quando é a vontade do Senhor, eu começo a ver as coisas mudar. Se coloque de pé nessa noite.